Olá, meus amados, graça e paz. Passando aqui bem rapidinho da parte do Eterno para deixar um recadinho do coração dele ao teu coração. Nesse dia onde você tem questionado, perguntado, tem deixado o que ao redor está acontecendo te perturbar aqui dentro. Você já não sabe mais onde lutar, onde guerrear, o que fazer. Talvez hoje você até disse para o Senhor: eu não sei nem mais como orar. Diante de uma situação que eu só estou perdendo, diante de uma situação onde de fato eu não vejo saída. A palavra de Deus vai nos relatar sobre Gideão. Gideão, com sua família, com o povo de Israel, estava sendo assolado pelos midianitas. Gideão tinha que amassar o trigo, debulhar o trigo no lagar, sendo que isso é feito nos campos, céu aberto, com liberdade. Quantas vezes nós estamos em situações que nós temos que fazer as coisas escondido, porque a aflição que o inimigo coloca sobre nós dá até medo da gente colocar a cara para fora. Talvez hoje você tenha orado para Deus libertar alguém dentro da tua casa, porque o que vale ter bens materiais se um dos nossos está sendo afligido, está na verdade nas garras do nosso inimigo espiritual? De nada de fato é válido, porque o dinheiro ele não compra a paz. Se fosse assim, quem tem dinheiro não dava nem cabo da própria vida, querendo sair de um sufoco, querendo sair de um problema, querendo fazer algo parar de doer, acaba se entregando ao desespero da alma. Só que nós não vamos deixar que isso aconteça conosco e nem com os que estão dentro da nossa casa, com aquelas pessoas que Deus colocou para que a gente guarde. Ah, eu sei que é difícil a gente olhar o cenário e falar: mas irmã, você não sabe a escravidão que eu tenho vivido dentro da minha casa, os problemas, as contendas, a falta, sabe, financeira tem trazido para nós desespero, tem nos deixado na falência, até a minha saúde tem sido prejudicada. Porque quando a gente tá com algo errado dentro da nossa casa, no meio dos nossos, até a nossa saúde é abalada. Até a nossa fé, se a gente não vigiar, ela é abalada. Só que Gideão também estava assim. Só que o Deus Todo-Poderoso tinha enviado um anjo para falar com o povo de Israel, porque os midianitas estavam oprimindo o povo. Tudo que o Israel tinha, os midianitas roubavam, matavam, prejudicavam e fazia tudo que não prestava. Então o povo de Israel já não tinha mais como guerrear, já não tinha mais como lutar. Lembrando que você e eu é o Israel de Deus. No versículo 8 do capítulo 6 de Juízes, enviou o Senhor um homem, profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel do Egito: eu vos fiz subir e vos tirei da casa de servidão. Porque lembra que o povo de Israel vivia aprisionado no Egito. Muitas vezes a gente até quer lembrar de algo do passado que nos traga de fato alguma esperança. Mas quando a gente começa a olhar para a realidade, a esperança parece que vai indo embora. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. O Senhor, por muitas vezes, Ele vai fazer com que a gente lembre, sim, de momentos de aflição que outrora vivíamos, e Ele, com o seu poder, entrou na situação e nos livrou. Mas hoje a gente encontra-se talvez aprisionado de novo em alguma área. Porque não vigiamos pelo caminho, porque abrimos uma baita de uma brecha e o inimigo ele entra sem dó. Ele entra, ele destrói famílias.
ele destrói patrimônio, ele destrói a saúde, ele destrói tantas coisas que muitos até perdem a própria salvação pelo caminho, porque deixam-se levar pelos midianitas, pelo inimigo da nossa alma. Então o Senhor muitas vezes, Ele vai nos lembrar do quão poderoso Ele é. No versículo 10, eu vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido a minha voz. O Senhor, ele fez questão de lembrar que outrora Ele havia livrado o povo do Egito. Lembra que eu te falei que a gente entra em prova porque a gente abre brecha, a gente dá munição para o inimigo derrubar a gente. O Senhor está dizendo, não temas, mas a questão é que vocês não escutam a minha voz. Isso faz com que vocês voltem ao cativeiro. Quantas vezes você e eu caímos num baita de um cativeiro por uma atitude totalmente errônea? Por um momento que não queríamos obedecer ao Senhor, trouxemos algo para devastar a nossa história. Mas eu vim dizer para você que Deus está disposto a mudar a nossa situação, desde que a gente mude a nossa conduta. Deus não muda a situação de ninguém. Se essa pessoa não colocar a mão na consciência e falar para Deus, não, eu errei, eu preciso mudar. Não, Pai, não. A história era do Senhor, o plano era do Senhor, estava tudo certo, estava perfeito. Porque a tua vontade, afinal de contas, ela é boa, ela é perfeita, ela é super agradável. Mas a gente erra pelo caminho. Então, entra Gideão nessa história. No versículo 11, um anjo fala com Gideão. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Deus é contigo. Você que está ouvindo esse vídeo hoje, está vendo talvez com lágrimas nos olhos, talvez você está olhando para mim e você está dizendo, irmã, mas você não sabe do jeito que está a minha casa. Você não sabe do jeito que estão os planos, os meus sonhos. Minha família está de perna pro ar. Eu nem mais família tenho. Talvez você vai me dizer, eu tô falido, totalmente falido. Amanhã é domingo e o primeiro dia da semana eu já vou começar sem saber o que eu vou fazer. Só que Deus é contigo. Você precisa entender que Deus é contigo. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Lembra que lá em cima? O Senhor fez com que o povo lembrasse que Ele havia feito subir do Egito. Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Aí Gideão falou para o anjo, falou, olha, o Senhor, Ele desamparou a gente, Ele entregou na mão do problema. O problema hoje, ele tem total controle sobre a minha vida, sobre a minha história. Talvez você estava dizendo isso. Ah, pai, mas o Senhor também me entregou na mão desse problema. O Senhor também permitiu que aquela pessoa entrasse no meu caminho para acabar com a minha casa, acabar com o meu lar, acabar com a minha empresa. Por quê? E a gente começa a falar tantos porquês para Deus. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? O anjo, o próprio Senhor aqui já chegou dizendo para você, mas eu já não te enviei para uma obra maior? Para você ser um intermédio aí de salvação, de libertação para o teu esposo, para a tua casa, para os teus filhos? E ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. O Gideão disse, não, o Senhor está totalmente enganado. Aqui as condições financeiras, nós somos o menor, somos o mais pobre. E falando assim de tamanho, de poderio, eu sou o menor da casa do meu pai. Você não está entendendo.
Pela minha mão não se ganha nada, porque eu não sou um homem valoroso, não. Não sou um homem de guerra, não sou um homem que tem poder aquisitivo. É isso que você está dizendo para Deus. Não tem como Deus fazer nada através da minha vida, irmã, porque eu não tenho instrução. E o Senhor lhe disse: porque hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. E ele lhe disse: se tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal que és comigo e fala. No meio disso tudo, Gideão oferece um holocausto, um sacrifício para o anjo. E o anjo consome aquele sacrifício com fogo. E Gideão disse: ei, tem alguma coisa estranha. Esse homem não é um homem normal mesmo, não. Não é alguém da terra que está falando comigo. Você tem que entender que não é alguém da terra que te deu uma ordem. Não foi alguém da terra que falou para você que você precisa sair do lugar que você está, arregaçar sua manga e lutar. Porque esse casamento é teu, esse filho é teu, essa empresa é tua. Eu não quero saber onde você errou. Eu não quero. Não me interessa onde você errou. O que me interessa hoje, na verdade, é o que você quer fazer do que o Espírito Santo está te dizendo para lá, porque errar você já sabe que você errou. Se você não tivesse errado, Deus não estaria dizendo para você do jeito que falou aqui. Eu estaria dizendo para mim. Vocês não me escutam. Ele diz aqui no finalzinho do versículo 10. Mas não destes ouvidos à minha voz. Aí o problema entra. É isso que o Espírito Santo está nos dizendo. Mas calma lá. Ele está nos trazendo uma exortação. E quando o Pai nos exorta, Ele simplesmente está querendo arrumar a casa, o nosso coraçãozinho, para que a gente entenda, reconheça. Irmãos, errar não tem jeito. A gente vai errar pelo caminho. Só que o que você e eu não podemos é ficar no meio do erro. A gente precisa colocar a mão na consciência. Se tiver que dar um passo para trás, nós vamos dar um passo para trás, para que a gente de fato entenda aquilo que precisa ser feito. Então, o anjo, falando isso com ele acabou que encorajando quando ele viu o anjo mudando algumas coisas. Tudo bem que ele pediu, fez a prova do novelo, que se molhasse o novelo e ao redor ficasse seco. Isso aconteceu, aí ele disse: agora seca o novelo. Enfim, ao redor molha o novelo e ao redor fica molhado. É assim que você e eu fazemos. A gente faz muita prova com Deus. Deus traz uma palavra dessa pra você e você fala: pai, confirma em outro lugar, confirma em outro culto, confirma abrindo a Bíblia. A gente fala isso. A gente fala porque a gente é pequenininho, a gente é limitado. Só que se você tinha dúvida daquilo que Deus tem pra você, acaba com essa dúvida hoje. Porque é através de você que Deus vai abalar a estrutura de alguns lugares. Tem líderes aqui que estão me assistindo, mulheres e homens de Deus com grandes ministérios. Mas é ministério de salvação, não é esse ministério de oba-oba, não. Não é nada disso que você anda vendo por aí, não. É ministério de abalar a estrutura, até um Satanás olhar e falar: e não é que Deus usa aquele pequenininho? Porque Deus não ia chamar ninguém grande para resolver o assunto, porque senão ia falar: mas Gideão era o maior, eles eram ricos, Gideão já era um líder nato. Não, Gideão mesmo declara: nós somos o mais pobre e eu sou o menor da minha casa. É isso mesmo que Deus mandou eu dizer para você. É porque você é pequeno que eu vou fazer algo grande na tua história. É porque você é pequeno que eu vou colocar a minha glória para manifestar sobre você. E Gideão chamou 22 homens e não deu certo. A maioria estava com medo. E foi diminuindo, até que ficaram só 300 homens. Peraí, 300 homens vai vencer os midianitas? Jamais, em hipótese alguma. Mas eu vim te dizer pela parte do Eterno que o menorzinho vai vencer o maior. Que maior é esse que está hoje sobre a tua vida? É a falência? É o desespero? É um divórcio? É uma doença? É algo que o médico disse: olha, pode esperar a morte, porque eu vim dizer pra você que você pode esperar a vida, porque vai ter testemunho dentro da tua casa. Vai ter salvação. Aquela pessoa que você apresentou no altar vai ter transformação. Vai ter a identidade de homem e a identidade de mulher. Não vai ficar com pensamento sem saber o que é. Vai saber o que é, porque Deus vai dar libertação para alguém aqui
que tá em cima do muro, não sabe o que é, não sabe o que quer ser. Deus manda dizer pra alguém que, ó, você tem orado pra alguém dentro da tua casa que tá cego, surdo e mudo, pois eu tô liberando uma salvação, eu tô liberando uma libertação pra essa pessoa. Sabe por que Deus deixou só 300 com Gideão? Porque o nome de Deus ia ser glorificado. Eu vim dizer pra você que Deus escolheu você, porque você é o menor da sua rua, você é o menor entre muitos líderes. Aí Deus tá dizendo, é você que eu quero, é você que eu vou fazer a diferença. Você é o menorzinho dentro da tua casa. Se virar você de ponta cabeça, não cai uma moeda. E Deus tá dizendo, é você que eu vou dar pra dar pão, pra dar água, olha, pra fazer grandes coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque a glória de Deus, ela é manifesta onde ninguém dá nada. Então Gideão teve que entender que a glória seria de Deus. Mas mesmo assim todos estavam com medo, porque a gente fica com medo, sem saber como vai ser o amanhã. Sendo que nem resolvemos o hoje, já estamos querendo aquela ansiedade que nos gera problemas, que nos gera até doença. A gente acaba com muita coisa porque somos ansiosos. E o Senhor então pediu para que fosse ouvir no arraial do inimigo. E lá os inimigos estavam contando sobre sonhos. Sabe, ali eles mesmos sonharam e eles mesmos interpretaram que Deus entregaria eles na mão do povo de Israel, a queda deles. Se você estava precisando de uma confirmação que você está no fim dessa luta, eu vim trazer para você. O inimigo já sabe que é causa perdida. Não vai lutar mais contra o teu marido, contra os teus filhos, contra os teus negócios, porque hoje finda-se essa luta. Só que Deus sabia que ele ia chamar 300 homens, os menores, medrosos sim, mas não haveria orgulho no coração deles. Sabe por quê? Porque eles iriam dizer, olha, só vencemos porque a mão do Todo-Poderoso venceu por nós. Não tinha como a gente vencer. Eu vim dizer pra você que você vai reconhecer que Deus mudou a situação. Deus deu ordem pro juiz. Você tá precisando que o juiz libere algo? Deus vai tocar nesse juiz. Deus vai mudar essa papelada. Se for preciso, Deus vai mudar até o seu advogado para colocar alguém, sabe, direcionado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo para essa causa ser sua. Talvez você tá precisando vender um imóvel para fazer uma outra coisa e tá tudo amarrado. Você fala, todo mundo tá vendendo, todo mundo tá fazendo, eu não consigo, meu imóvel é melhor e ele não vende. O meu carro ele é melhor e tá mais barato e não vende. Eu vim falar pra você, tem uma liberação. Aquilo que, sabe, os midianitas que estavam cobrindo aquilo que é seu, hoje cai por terra em nome de Jesus. Talvez era o coração duro de alguém, porque tem gente que tem um coração duro. E eu sei do que eu estou dizendo. Deus precisa moer, Deus precisa quebrar. Porque a gente talvez não tenha um coração duro em todos os quesitos das nossas vidas. Talvez, em todas as áreas das nossas vidas. Mas sempre tem uma área que a gente tem um coração duro. E Deus vai lá e ó, quebra. Eu sei do que estou falando. Também sou moldada pelo Pai, também sou quebrada pelo Pai. Então se o Pai sabe como trabalhar na gente, Deus está sabendo do jeito que vai trabalhar naquela pessoa que você colocou no altar. Tem gente que vai ter que entender que o lugar que tá não dá mais. Não dá. Não vai se esconder, não vai esconder sentimento. Tem alguém que tá escondendo sentimento. Pra não dar um passinho pra trás, colocar a mão na consciência e falar, olha, eu errei com aquela pessoa, eu preciso mandar uma mensagem, eu preciso bater na porta dela, eu preciso pegar um voo, eu preciso fazer alguma coisa. Mas o orgulho não tá deixando. Deus manda dizer pra você, pode deixar quieto, minha filha, meu filho. Que lugar que tá não vai ficar. O Senhor já estava incomodado com a situação que Israel estava vivendo. E Israel não estava gostando. Porque nem tudo que a gente vive, nem toda situação que nós estamos é porque a gente gosta, é porque a gente não tem força para sair. A gente não tem uma solução aparente para sair. Israel não tinha, Gideão não tinha. Não tinha. E Gideão, ele entrou sim para o ranking dos juízes. Mas como alguém menor, como alguém que não tinha instrução nenhuma, poderia estar no meio, na galeria da fé,
dos grandes homens, eu vim dizer para você que com a simplicidade de Gideão, Deus transformou. Deus nunca vai pegar o grande para fazer coisas grandes. Deus não pegou José porque José era grande. José era o menor da casa. José era o excluído entre os irmãos. E Deus pegou José. Deus não pegou Davi porque Davi era o maior. Até de estatura Davi era o menor. Eu vim dizer para você que Davi foi treinado no campo, cuidando das malhadinhas, das suas ovelhinhas do seu papai. Só que ele não cuidava de qualquer jeito. Ele matava urso, ele matava leão. Sabe o que Deus estava dizendo para Davi no meio disso tudo, sem abrir a boca? Porque a prova, Deus não abre boca. Ele deixa a gente passar. Você já viu o professor falar na hora da prova? Não fala. Ele tá na sala de aula, mas ele não fala. Deus é a mesma coisa na hora da prova. Ele só vai jogando os problemas, os BO pra gente resolver. Pra quê? Para que a gente seja aprovado para algo maior, porque não é assim na nossa escola? A gente passa de ano porque a gente foi bem nas provas, passou raspando, com dor de cabeça, mas vencemos. Ou nos formamos para algo. Então a gente pega um novo posto porque a gente passou. A gente aprendeu. A gente aprendeu no meio da situação, no meio da dor, no meio da prova, no meio da luta, para estar no lugar. Davi tinha um trono esperando por Davi, mas Davi não ia para o trono de qualquer jeito. Precisou ser moldado, quebrado, reformado, restaurado. Precisou. Deus precisou pesar a mão sobre ele quando ele pecava. E ele entendia que ele estava errado, logo ele ia falar: Senhor, aplaca, cobra de mim porque eu pequei. Não impute isso a outras pessoas. Nós precisamos ser com Deus transparente, do jeito que a gente quer que Deus seja transparente com a gente. Falar para Deus: não, eu errei sim, pai, eu desobedeci, por isso que os midianitas hoje, talvez por isso que a Penina entrou na minha casa. Porque eu dei brecha sim, pai, eu caí no oba-oba. Mas, Senhor, hoje eu sou uma pessoa transformada, hoje eu quero ser transformada. Se o Senhor quiser restaurar o meu casamento, restaurar o meu noivado, restaurar o meu namoro, eu quero ser um homem diferente, eu quero ser uma mulher diferente. É o que você tem que dizer, é o que nós precisamos dizer para Deus. Enquanto Deus trabalha na gente, Deus está trabalhando no coração daquela pessoa amada, Deus está trabalhando na vida dos nossos irmãos, filhos, filhas, parentes. Nós precisamos entender que Deus está conosco. Lá em Hebreus 11, 32, e que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão, de Jefité e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas e fecharam bocas de leões. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Pela fé, você e eu podemos vencer aquilo que Deus já disse que nós venceríamos. Eles entraram para a galeria da fé, porque é contado na carta aos Hebreus. Sobre homens e mulheres, tem alguém aqui que precisa entender que através daquilo que Deus vai fazer no teu ministério, na tua vida, na tua família, na tua chamada, para você entender, gerações da tua casa, até a vinda de Cristo, alguém vai falar: olha, fulano fez uma revolução ministerial, Deus usou mesmo. Deus levantou, Deus mudou, Deus sacudiu o bairro, Deus sacudiu a cidade, através da vida daquele homem, da vida daquela mulher. Deus está chamando Gideão hoje aqui. Deus está chamando o mais pobre e o pequeno para mostrar a grandeza dele na tua história. Eu não sei qual é a porta que você precisa que seja aberta, mas eu vim dizer para você que enquanto você
encontra-se escondido porque lhe falta munição, porque lhe falta oportunidade, porque lhe falta de fato lugar para você realmente encostar e respirar aliviado. O que você tá vivendo hoje é no automático, você tá fazendo porque você tem que fazer, mas o seu coração já não tá se agradando mais, porque Gideão precisava malhar o trigo, ele precisava levar comida para casa. Só que ele não tava se agradando, porque ele tava dizendo, eu faço, mas o lugar não tá certo. Eu faço, mas eu não concordo. Eu não posso concordar que os midianitas vêm roubar o que é nosso. Você está dizendo, pai, eu não concordo que o inimigo roubou minha casa, minha família, meu ministério, destruiu tudo que era meu, minha empresa. Você está dizendo, pai, eu estou continuando porque eu tenho que continuar, mas eu não vejo saída. E Deus está dizendo, e é aí mesmo que eu queria que você reconhecesse que as tuas forças acabaram, porque agora o próprio Deus está dizendo para você, eu entro nessa situação, eu mudo. Irmãos, quando Deus quer mudar, Ele traz gente do norte, do sul, eu sei lá de onde Ele traz, de continentes, para trazer uma bênção na palma da tua mão. Ele faz alguém te achar, te ver, e através dessa pessoa portas são abertas. Tem gente aqui que precisa entender que para viver um novo vai ter que permitir Deus curar teu coração, porque tem gente aqui que vai viver o novo de Deus, mas no cenário antigo. Eita Deus, xarabacanta. Tem alguém aqui que precisa entender algo da parte do Eterno, que vai viver uma coisa tão grande, que vai entrar para a história. Mas vai ser lá naquele cenário, vai ser lá naquele bairro que te expulsaram. Vai ser lá naquele bairro que fecharam uma porta para você. É lá que Deus vai fazer você colocar o nome dele em evidência, porque o propósito de Deus é colocar o nome dele em evidência, para mandar assim, para dizer o recado assim, ó, ainda tem Deus aqui, ó, ainda tem Deus na vida dele, ainda tem Deus na vida dela. E não é um Deus que dorme, não. O estado que você encontra-se hoje, Gideão, não determina a posição, Gideão, que Deus já preparou para você. Não determina. Tem gente aqui que precisa entender que a promessa que Deus havia feito para você ainda tá de pé. É só se você olhar para Deus e falar, não, eu não quero, eu não aceito, eu não dou o braço a torcer, eu não quero coração. Aí é um problema seu, particular seu. Mas Deus está dizendo, se você quiser, a promessa tá de pé. Se você quiser, eu vou arrumar a sua casa. Se você quiser, eu vou arrumar a história que você mesmo bagunçou por falta de posicionamento teu. Você deu ouvido, você deu brecha, você permitiu, porque a gente faz isso. A gente faz. A gente pega o controle da vida da gente e coloca na palma da mão de alguém. E a pessoa começa a apertar, ditar. E quando a gente vê, a gente já tá no meio de um barco totalmente furado. Porque você pode ver que enquanto a água tá batendo ao redor do barco, faz um dia amanhã. Agora, na hora que essa água entra dentro desse barco, pode ser um furinho assim, ó, pequenininho, que nem dá pra você ver. Quando você olha, você já está inundado, o barco já está afundado, porque é assim que a gente faz. A gente começa a abrir brechinhas pequenas para o inimigo. E quando o inimigo passa um inimigo, ele alarga e aí já era. É onde ele derruba a nossa casa, é onde ele derruba a gente. Mas hoje não. Hoje o Senhor nos despertou e nos chamou de varão. Olha, até me arrepio. Valoroso. Deus está dizendo assim, olha, vocês são os meus filhos e minhas filhas, valentes, valorosos. Deus está nos chamando de valentes, valorosos nessa noite. É sábado hoje. Talvez você vai ver esse vídeo lá para quarta, mas é sábado. Deus já está avisando você, ó. Você é meu Gideão. Eu tenho algo para realizar no meio dos teus. Mas é através de você que essa porta, que essa libertação, que essa salvação vai chegar.
Fique com essa palavra no teu coração. Descansa. Dorme hoje na graça do Pai. Saiba que Deus tem olhado por você. E você vai ver que essa situação que se colocou como seu inimigo, ela mesma vai arrumar um jeito e ela mesma vai se embolar entre eles. Fica tranquilo que o Pai está cuidando de você. Compartilhe os nossos vídeos. Se for possível, se você quiser, deixe o teu like para um engajamento do nosso canal. Quero agradecer aos irmãos que têm ofertado, dizimado, que têm nos ajudado com a obra missionária. Eu tenho certeza que Deus vai retribuir o quanto for necessário para a mão de vocês. Pode ficar tranquilo, que tem muita, mas muita coisa boa chegando. Tem casamento aqui, ó, para pessoas saindo para tua vida. Deus está colocando alguém unido com você, para vocês caminharem, para vocês prosperarem. Vai ter os dias maus, isso é para todos nós. Mas Deus vai te dar sabedoria e discernimento para você lidar com essa situação. Não sei para quem é esse recado, mas volta e conta pra gente. Se quem sabe a gente estiver perto aí, dá o endereço, a gente até vai fazer uma visita. Eu não sei para quem é essa palavra, mas o testemunho, ó, vai ser escrito aí, para honra e a glória de Deus. Somente creia.